Em nosso país, boa parte das empresas são familiares. Quando a gente pensa nisso, o planejamento sucessório fica ainda mais importante. Esse é o assunto de hoje, regras de sucessão. Nosso entrevistado de hoje é especializado em sucessão familiar. O nosso já conhecido Luiz Kignel, autor de importantes livros e referência no assunto. Regras de sucessão. Como é que é a diferença entre casamento com separação total e união estável com separação total? Tem alguma diferença? Não tem? Quais são as regras? Quem são os herdeiros? Os clientes têm um entendimento que são casados ou juntados em separação total, o cônjuge ou companheiro não é herdeiro. Se eu me divorciar, eu não devo nada. Quando eu morrer, eu não devo nada também. E não é assim que funciona. Porque os cônjuges são herdeiros necessários desde 2003 e os companheiros não eram herdeiros necessários. Então havia uma diferença entre casamento civil e união estável quando ambos adotam o regime da separação total. Em 2017, num julgamento do Supremo Tribunal Federal importantíssimo, inovou no entendimento dizendo o seguinte, que se cônjuges e companheiros se pretendem iguais em direitos, em obrigações, em deveres, em aceitação social, por que se diferenciam na sucessão? Portanto, cônjuges e companheiros, mesmo no regime da separação total, são herdeiros necessários, concorrendo com os filhos, comuns ou não comuns, naquela parcela legítima, naquela metade do patrimônio do cônjuge falecido ou do companheiro falecido, porque a outra metade eu vou dispor em testamento. Quando eu não faço um testamento, eu aplico a mesma regra, então, para 100% do patrimônio. Então, acho que a grande inovação que a gente tem que sempre destacar é que eu não consigo excluir nem cônjuge, nem companheiro da minha sucessão. Mas você necessariamente tem que colocar uma parcela do seu patrimônio para esse cônjuge ou companheiro. E essa parcela, ela varia de acordo com o número de filhos que você tem ou não? Ela varia de acordo com o número de filhos. O artigo 1832 do Código Civil diz que caberá ao cônjuge ou ao companheiro, no mínimo 1/4 da parcela legítima, daquela metade obrigatória. Então, 1/4 de 50 são 12,5 de 100. Então, eu sempre digo, o companheiro ou cônjuge sobrevivente começam, no mínimo, com 12,5 do patrimônio do falecido. Poder ter uma participação maior ou menor conforme o número de filhos. Então, o cônjuge ou companheiro é mais um filho. Então, se tiver um filho, divido a legítima por 2, 50, 25 para cada um. 3 filhos divido por 3. Né? Chega em 4 filhos, né? E eu tenho o companheiro, o cônjuge, como um herdeiro privilegiado. Então, ele recebe no mínimo 12,5 e os filhos se apertam na parcela legítima que sobrar. E nessa situação, quais são as dicas que você dá para os clientes que estão em união estável e querem preservar empresas operacionais? Porque muitas vezes os nossos clientes eles têm empresas operacionais e a empresa operacional é uma grande parcela do patrimônio. Mas esse cliente, por exemplo, não quer que um filho ou a companheira ou o filho da companheira seja parte, né, da empresa operacional. Como é que você enfrenta esse tipo de discussão? Na premissa que o cliente tem que entender de que o cônjuge ou o companheiro serão herdeiros, né, você tem que construir um planejamento sucessório. Um planejamento sucessório não se faz só por testamento, ele é mais uma ferramenta. Você tem que trabalhar, no mínimo, com um acordo de cotistas ou com um acordo de acionistas, ou seja, você tem que ter regras de controle. Você pode ter filhos com mesma participação societária, mas não com o mesmo poder dentro da empresa. Eu posso diferenciar o voto da renda. Eu digo, eu divido igualmente entre os meus filhos a participação, eu divido a renda igualmente, mas o voto eu concentro em um ou concentro em 2. Né? Então a minha companheira, né, ela quer entrar se ela entrar na sociedade, ela não vai poder ter direito de voto. É muito delicado isso, porque quando você fala em filhos não comuns, você comentou, bom, como é que eu faço com os filhos não comuns? Então, eu deixo isso para minha esposa ou para minha companheira que já veio com um filho ou com uma filha. Eu falei, mas não é justo, porque amanhã ela não está aqui e vai para a filha dela. Né? Então, o certo é você construir um patrimônio carimbando o volume suficiente para que você pague aquele quinhão hereditário obrigatório sem usar a empresa. Né? Então, você tem que se preparar para a sucessão.
Dividir patrimônio é uma arte. Os clientes sabem viver, não sabem morrer. Sem dúvida. Ninguém é eterno, ninguém é insubstituível, é preciso pensar no futuro. Exatamente. Muito obrigada. E eu conto com vocês no próximo episódio de Desafios da Família Moderna. Obrigada.